Nessa aula a gente vai fazer uma coisa muito legal. Aqui eu estou na tela do WebUDM, que é o nosso software que a gente usa para processar imagem de drone. E aqui a gente tem o resultado aqui do ortomosaico e a visualização do modelo digital de superfície, né, o MDS. Tá? Então, esse MDS, aproximando aqui um pouco mais, você vai ver que nós temos uma composição colorida, tá, da escala de cores, né, as cores que representam a altitude do terreno. E nós temos aqui também o relevo sombreado, tá? A composição da rampa de cores com relevo sombreado e que nos dá uma noção muito legal aqui do terreno, tá? Tanto para o modelo digital de superfície quanto o modelo digital do terreno, aí que a gente tem a filtragem e elimina as edificações, as árvores e tudo mais, né? Então o que a gente vai fazer agora é aprender a fazer uma representação como essa, só que no compositor de impressão. Então você vai criar um mapa pixométrico show de bola, tá? Então agora eu vou passar aqui o pulo do gato para você ter essa representação no QGIS. Vamos nessa! Antes de começar aqui o nosso tutorial no QGIS, deixa eu me apresentar. Eu sou Leandro França, engenheiro cartógrafo, especialista no QGIS, também autor do plugin LF Tools, tá? E hoje eu estou trazendo uma dica simples, mas fantástica para você produzir mapas ipsométricos, né? Mapa do relevo de excelente qualidade, tá bom? Então vem comigo que a dica é fantástica. Bora lá! Aqui no QGIS nós vamos trabalhar com esses dois arquivos aqui, o MDS e o MDT, né? O modelo digital de superfície e do terreno, tá? Então vamos carregar os dois aqui, só basta selecionar e arrastar para dentro do QGIS. Vou trabalhar inicialmente aqui com o MDT, tá? Então vamos duplicar, tá? A gente vai duplicar essa camada, essa aqui é o MDT, de tal forma que a gente crie o relevo sombreado em cima dela e na outra a gente aplique a cor, né? Aquela rampa de cores, tá? Então, para duplicar a camada, só basta clicar com o botão direito e depois duplicar camada, tá? Então, essa aqui que é copiar, vou jogar aqui para cima, vou renomear a camada, então clico no botão direito, vou clicar em renomear camada, tá? E depois vamos aqui chamar de relevo sombreado, ou em inglês que a gente chama de hue shade, tá? E aqui nós temos o MDT, onde a gente vai aplicar a cor, tá? Então esse aqui de baixo, vamos dar dois cliques na camada, ou simplesmente ir aqui em gerenciar aqui, olha, estilização de camada, então a gente vai abrir, então a gente vai poder ver a estilização da camada. E agora a gente vai trocar essa simbologia que está na escala de cinzas para uma falsa cor, tá? Então uma rampa de cores associada aos níveis, aos valores das células, né, dos pixels. Então, para isso, a gente vai aqui na estilização de camada, depois em banda simples, falsa cor, e em seguida a gente vai escolher uma rampa de cores que seja interessante para o modelo digital terreno. Então essa aqui já é bastante interessante, tá? Essa aqui que é a Turbo, né, ou Jet, tá? Bastante interessante. Mas vamos colocar uma rampa de cores aqui personalizada. Então a gente tem, além dessas opções, né, temos todos esses gradientes e temos a possibilidade de criar um novo gradiente de cores. Então só basta clicar aqui em criar gradiente e você vai ter alguns gradientes de cores que são bastante interessantes para relevo. Então eu vou na opção aqui de catálogo, CPT City, e em seguida vou em OK. E observe na parte aqui de topografia que a gente tem uma série de cores aqui interessantes. Então você pode escolher alguma dessas aqui. Eu vou colocar essa aqui que está bem discretizada, né, com valores bem definidos. E em seguida eu vou clicar em OK. Cliquei em OK e observem aqui que a gente tem justamente as elevações, né? As elevações mais baixas estão com verde escuro e as mais altas estão com laranja. Legal, mas isso aqui não traz muito a noção do terreno. Então, para que a gente tenha a noção do terreno, é interessante a gente também aplicar uma representação chamada relevo sombreado, tá? Então, para o relevo sombreado, vou selecionar aqui a camada, tá? No momento que eu seleciono a camada, as propriedades de estilo, né, já são associadas a essa camada aqui. E ao invés de usar uma falsa cor, que foi o que a gente utilizou antes, nós vamos escolher a opção de sombreamento, tá? Então, no sombreamento, ele já mostra para a gente aqui o resultado. Se você quiser
mudar a direção da sombra, você tem esse botãozinho aqui para você girar e mudar o azimuth, no caso ali do Sol, né? Posição do Sol, então ele simula a posição do Sol. E aqui, onde tem 45 graus, é a elevação do Sol, a altitude do Sol aqui, tá? Então, se você quiser colocar o Sol mais, né, mais para o zênite, né, mais para o ponto mais alto, então você pode aumentar esse ângulo, tá? Você pode simular esse valor. Então, você pode direcionar aqui justamente a posição da sombra, tá? De forma que fique mais interessante no seu mapa. Legal? Então, bem, então aqui a gente tem aqui um relevo sombreado e nós temos também aqui o mapa com as cores, né? Aqui nós temos a nossa legenda. Então, bem, o que é que eu quero? Eu quero fazer aquela composição que eu mostrei lá inicialmente, tá? Antes de fazer essa composição, observem que aparece esse certo defeito. Fazendo uma pausa aqui rapidinho, né? Se você está gostando do que você está vendo aqui no canal e ainda não é inscrito, então aproveita agora, se inscreve e ativa o sininho para poder receber a notificação de outros vídeos legais como esse, tá? E se você quer aprender a gerar um MDT, um MDS como esse, usando drone, tá? A gente tem na descrição, tá? O link do nosso curso de processamento de imagem de drone com o Web ODM QGIS, né? Softwares livres. Você vai fazer produtos de altíssima qualidade, pode ter certeza, tá bom? E vamos voltar aqui à nossa aula, bora lá. Esse defeito a gente consegue corrigir no modo aqui de reamostragem. Então, por padrão, o QGIS ele trabalha sempre com o modo de reamostragem vizinho mais próximo, porque é o mais rápido, né, para o algoritmo aqui de visualização. Mas podemos trocar, né, para poder ter um resultado aqui mais suave. Então, a gente vai escolher aqui o bilinear ou cúbico, né? Vou escolher aqui o bilinear mesmo. E observem que agora a gente já tem esse efeito aqui menos visível, tá? Se eu colocar o cúbico, melhor ainda, tá? Então, bem, próximo passo. Então, o próximo passo agora para fazer a combinação, tá, do relevo sombreado com a parte aqui colorida vai ser o quê? Nessa camada aqui de cima, a gente escolher o modo de mistura como multiplicar, tá? Então, só basta escolher aqui modo de mistura, multiplicar. Olha que legal. E aí a gente tem aqui o nosso resultado, né? Um resultado aqui bastante interessante para representar o modelo digital do terreno. Mas agora eu vou mostrar uma representação bem parecida com o que a gente viu lá no Web ODM, agora com o MDS. Então a gente vai repetir o processo, tá? Primeiro a gente duplica a camada aqui do MDS, tá? Renomeia, só para a gente organizar melhor aqui as camadas. Hue Shade, legal, bacana, tá? O Hue Shade a gente leva aqui para cima. Vamos configurar realmente como relevo sombreado. Então, já temos aqui a camada selecionada. Vamos escolher aqui a opção de sombreamento. Olha que legal. E a camada de baixo, nós vamos aplicar a simbologia de falsa cor. E vou deixar essa representação aqui, bastante interessante, o próprio turbo. E o próximo passo vai ser o quê? Vai ser aqui em Hue Shade, a gente escolher aqui a opção de reamostragem como bilinear ou bicúbico, tá? Você escolhe qualquer um desses dois, já vai resolver aquele problema, né, que a gente tem com o vizinho mais próximo, né, de ficar aqueles quadradinhos. Quando a gente escolhe aqui a opção bilinear, então ele já suaviza, né, a representação. E o último passo é agora a gente escolher aqui um modo de mistura e vamos optar aqui pela opção de multiplicar. Olha que legal, olha como fica bonito aqui o nosso resultado do mapa hipermétrico. Por fim, você vai lá no compositor de impressão, né, criar um novo mapa. Você vai adicionar o item aqui, né, o item mapa, no nosso compositor de impressão. E, por fim, você vai trabalhar, né, inserindo a legenda, né? Então, você vai poder colocar a legenda que representa a questão da altitude. Eu posso deixar somente a legenda do MDS, então vou desmarcar aqui a opção legenda automática. Vou remover aqui todas essas opções e deixar somente o MDS.
E por fim, se você quiser aumentar aqui essa barra, né, essa barra aqui de elevação, você pode dar 2 cliques e customizar, né, inserindo uma altura padrão aqui. No caso eu vou querer 50, então você pode aumentar aqui a altura padrão. Você pode customizar aqui a quantidade de casas decimais, onde tem aqui customizar. Você pode deixar com 2 casas decimais, certo? E você pode também padronizar, né, valores máximos e mínimos. Por exemplo, aqui o valor mínimo eu posso deixar como 17 metros, se eu quiser, tá? E o valor máximo, um valor aqui, né, arredondando, para 86 metros, tá? Aí você tem aqui a possibilidade, inclusive, de colocar a unidade. E para finalizar este mapa, a gente tem uma super dica para você, que é o nosso curso de produção de mapas temáticos, tá? Então, na descrição estou deixando o link para vocês, né, realizarem. Ele é gratuito, tá? Então, fica a dica para vocês, tá? Finalizando o mapa, também deixa aquele teu comentário, nos marca nas redes sociais e olha só, se você gostou desse tutorial, então deixa aquele teu like também, né? Compartilha com os amigos e se o vídeo, essa dica te ajudou demais, também a gente tem um coração onde você pode fazer aquela doação para que a gente produza mais e mais conteúdos de qualidades para você, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo tutorial.